Olá pessoal, meu nome é Norberto, para quem não conhece. Eu estou inaugurando esse meu canal do YouTube e eu vou tentar nesse vídeo inicial falar um pouco sobre quais são qual é o objetivo desse canal. Em primeiro lugar, a minha formação não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui, nem o meu trabalho atualmente. Então, a minha formação, eu estudei Direito e o meu trabalho, eu trabalho numa indústria eletrônica. Então, não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui. Então, desculpa essa limpeza de garganta. Esse vídeo ele está meio que na penumbra, porque a minha ideia não é... Não me interessa a minha aparência ou o que quer que seja. A ideia disso aqui é o que eu vou falar e o que eu vou fazer depois, a partir dos próximos vídeos. Então, não tenho nenhuma intenção de ser escalado para a próxima novela das 8 ou para fazer algum filme. Então, minha aparência é o que menos interessa aqui. Então, a ideia é o seguinte: a maior parte do meu tempo, quando eu estou em casa, é dedicado à leitura. Então, eu não vejo TV, nem tenho televisão, meu cabo está desconectado. Eu só tenho por causa do pacote de internet, eu acabo tendo o pacote de televisão que fica mais interessante, mas não uso, nem ligo. Então, a minha parte praticamente toda de casa é baseada em estudo e livros, né? Então eu leio muito, tenho muito livro comprado não lido, tenho muito livro lido e tenho muito livro na lista de compras. Então, o que acontece? Eu tenho um grupo de estudos, eu participo de um grupo de estudos que completou 10 anos em dezembro agora. Espero que continue por mais 10 ou 20 anos, ou sei lá quanto tempo. Mas tem muita coisa que eu leio, muito livro que eu leio, que não faz parte do escopo que a gente debate nas aulas, né? Então, são livros que eu tenho poucas pessoas para comentar. A maioria nem sabe que o autor existiu, ou nem sabe que o livro tem, porque não são livros best-sellers, não são livros, às vezes, que você acha nem nas grandes livrarias. E se você achar, também não vai estar ali nas gôndolas principais, vai estar escondido em algum canto ali, que só quem procura vai achar. Então, a ideia de abrir esse espaço nesse canal do YouTube é isso. Eu vou pegar livros que eu já li e vou fazer uma resenha deles. Claro que quando eu for fazer a resenha dos livros, eu vou ter que colocar uma iluminação melhorzinha, ou vou ter que gravar num outro local, porque eu vou ter que mostrar a capa do livro, para vocês saberem que livro é e tudo mais. Então eu não vou poder gravar assim meio que na penumbra. Então a ideia é essa. O que vai ser abordado? Quais os tipos de livros que serão abordados aqui? Eu não gosto e não leio autoajuda. Então livros de autoajuda você não vai encontrar nesse canal. Se você gosta de livro de autoajuda, 100 maneiras de ser feliz, 12 maneiras de agradar seu amor, como ficar rico junto, como ficar rico separado, como enriquecer em casal, como, sei lá, ser mais bonito em 3 etapas, essas coisas eu não vou ler. Eu não leio e eu não vou falar sobre isso. Eu não gosto desse tipo de literatura. Não vou nem comentar por que eu não gosto. Eu simplesmente não gosto e pronto. Não vou entrar no mérito para não alongar muito o vídeo. Então esse tipo de livro não vai ter aqui. Então o que vai ter aqui? Ficção. O que vai ter dentro de ficção? Vai ter literatura brasileira e portuguesa, que é o básico, que é o que a gente aprende no colégio. A maioria das pessoas, depois que sai do colégio, nem lê mais esse tipo de literatura, né? Porque leu muito durante o colégio, depois não quer mais saber. Mas tem muita coisa interessante, inclusive que não é dada no colégio, né? Porque o colégio é focado naqueles poucos autores e livros que são que serão cobrados no vestibular, né? E a nossa educação, ela é voltada para o vestibular. A nossa educação não é voltada para você aprender quais são os melhores livros, os melhores autores, para você aprender para você adquirir uma cultura interessante, né? A nossa educação no colégio, ela é preparada para você passar no vestibular, entrar numa faculdade e seguir uma carreira. É só para isso que serve.
Então vai ter aqui muitas dicas de livros, dicas não, resenhas de livros, que servem como dicas se você quiser comprar depois e ir atrás, ou ler. Nas bibliotecas, a maioria dos livros de literatura brasileira e portuguesa tem nas bibliotecas municipais, estaduais, então você consegue pegar até de graça. Não precisa nem comprar se você não quiser. Então a ideia vai ser essa. Literatura portuguesa brasileira, muita coisa você pode ter visto no colégio, outras você não viu. Então é isso, eu vou fazer uma resenha. É óbvio que no caso de ficção eu não vou contar o final, né? Então eu vou me basear mais no enredo, nos personagens, vou situar em que parte histórica, em que época histórica se passa o romance e em que época ele foi escrito. E, eventualmente, autores mais desconhecidos, vou fazer um resumo do autor, uma síntese da obra dele, ou de que movimento ele pertence. Além da ficção brasileira e portuguesa, vai ter ficção mundial. Eu gosto de autores norte-americanos, gosto de alguns autores da América Latina, gosto de muitos autores europeus de todos os países e movimentos, tanto os antigos quanto os modernos. Tem autor africano, asiático, da Nova Zelândia, tem de tudo. Da Austrália, não tem discriminação aqui. Eu gosto de... O que for bom eu gosto, não importa de que país ele venha. Então vai ter de tudo um pouco. No caso das obras de não ficção, eu vou me focar mais naquilo que eu gosto. Eu vou falar dos livros que eu li, então eu vou focar naquilo que eu gosto. Aquilo que eu gosto é de história, e a história é geral, tá? Desde história antiga das civilizações do passado, até história medieval, história moderna, contemporânea, brasileira, americana, latino-americana, europeia, mundial, tudo. Tudo que é referente à história me interessa. Vai ter geografia também, alguma coisa. Vai ter muita psicologia e muita filosofia, que são as coisas que eu mais leio. Vai ter política, ciência política. Vai ter economia. Vai ter ciência da religião, porque um dos meus estudos principais é em religião comparada. Então vai ter livros de religião comparada, muitos livros de religião comparada. Livros de teologia não vai ter, porque a minha ideia é religião comparada, não é teologia, são coisas diferentes. Que mais a gente vai ter? Eu vou ter... bom, filosofia e psicologia eu já falei. Vou ter alguma coisa de economia também, porque tem muita coisa interessantíssima em economia, principalmente os autores clássicos, tanto alguns do passado, desde do passado não, meio que idade moderna já, Adam Smith e daí para cima, né? Tem alguma coisa interessante. A escola austríaca também tem alguns livros que eu gostei bastante, vou falar um pouco sobre eles. Então é isso, eu acho que é basicamente isso. Eu vou evitar, não é não é minha ideia falar aqui sobre, apesar de eu ter muito livro e ter lido muito sobre, ter bastante conhecimento sobre o esoterismo, o ocultismo, ordens iniciáticas e tudo mais, eu acho que não é o público-alvo desses vídeos que eu vou fazer. Então eu vou evitar esse tipo de livro neste canal. Se for o caso, depois eu abro um outro canal voltado só para obras de ocultismo, autores de ocultismo e esoterismo, para um outro público, se houver interesse nisso e se houver público para isso. Então, em princípio, esses livros vão ficar fora desse canal. Então é isso, eu vou fazer, a minha ideia é essa, fazer pequenos podcasts. Eu não sei quanto tempo vai levar, 5, 10 minutos, talvez, não sei, 5 ou 10 minutos, depende do que eu tenha para falar da obra, se às vezes eu tenho mais ou menos, e como eu não gravei nenhum, eu ainda não sei quanto tempo vai levar, mas eu quero fazer o mais curto possível, porque eu sei que vídeos longos as pessoas têm preguiça de assistir. Assim como as pessoas têm preguiça de ler, tem preguiça ainda maior de ler livros mais grossos, com mais páginas, elas também na hora de assistir vídeos, quanto maior o tamanho do vídeo, menor a paciência das pessoas em assistir. Eu acho impressionante isso, mas o brasileiro é assim. Então, paciência. Eu vou tentar fazer o mais curto possível, e eu não sei quanto tempo vai levar, mas a ideia do canal é essa. Por que eu resolvi fazer isso? No passado, um tempo atrás, eu cheguei a dar cursos tanto de português quanto de inglês
o pessoal da empresa, a empresa que eu participo. E também antes de dar esses cursos, eu já dava aula particular de português para alguns alunos. Eu cheguei a dar de português e de informática, tá? Mas informática não é o caso aqui. Então, no caso de português, gramática, literatura e redação. Então, as três vertentes eu cheguei a dar aula particular, sempre aula particular unitária, né? Não é aquela em grupo. E no caso de aulas em grupo, que tem relação com esse vídeo, o que eu cheguei a fazer muitas vezes é juntar pessoal de colégio, né, que tinha prova ou preparação para o vestibular, um determinado livro de um determinado autor, normalmente sempre literatura portuguesa ou brasileira, os adolescentes que estão aí no ensino médio, né, antigamente na minha época era colegial, agora é ensino médio, às vezes até ensino fundamental, porque da quinta à oitava série também tem esse tipo de livro. Eles têm alguma prova para fazer, nenhum deles gosta de ler aquele tipo de livro que as professoras dão. Alguns até gostam, mas não conseguem ler, não conseguem compreender, porque tem alguns livros que dão na quinta, oitava série que eu acho que os adolescentes ainda não têm cabeça para entender. São livros um pouco mais, que você precisa ter um pouco mais de vivência, um pouco mais de experiência de vida para conseguir compreender a fundo. Mas faz parte do programa de vestibular, os colégios têm que dar, tá no MEC e tudo mais. Então, às vezes, algum grupo desses alunos tinha uma prova ou tinha um vestibular e precisava de um reforço sobre um determinado livro. Então, eu fazia isso. Eu cheguei a fazer isso algumas vezes. Eu leio o livro, normalmente são livros que eu já li, mas eu releio para poder apresentar. Aí faço uma apresentação de 2 horas para esse grupo. Aí sim, nesse caso, explicando do início ao fim, inclusive contando o final, porque nesse caso eu tô explicando o livro inteiro, é uma aula, né? Explicando um livro inteiro. É uma aula de preparação para um vestibular, para uma prova. Então, com esse canal, eu também eu estava sem tempo no passado, agora eu tenho um tempo maior. Eu estou retomando essas atividades paralelas de aulas particulares. Então, isso significa dizer que o meu contato está na descrição do vídeo. Então eu tenho agora algum tempo livre, não muito, mas tenho algum tempo livre para poder voltar a dar aulas particulares na área de português, gramática, literatura e redação. E também para fazer essas aulas especiais com livros. Os detalhes depois se alguém se interessar, vocês mandam por e-mail, a gente acerta. Então a ideia é essa, é retomar essas atividades de aulas particulares de português e também essas aulas que eu ministrava, na verdade nem aula, era mais palestra para um grupo de pessoas falando sobre determinados livros. Então é isso. Finalizando, como eu tenho muito livro para colocar aqui, porque eu leio há muito tempo, né? Então muito livro, então sim, eu não sei que periodicidade eu vou colocar. Eu vou pegar um dia, vou gravar alguns e aí claro que eu não vou colocar tudo no mesmo dia. Eu vou colocando aos poucos, conforme eu achar que devo colocar para não sobrecarregar também. Então é isso. Os interessados podem clicar na opção de assinar o canal. Tem uma opção no YouTube que você clica e você assina. O que significa assinatura? Você não paga nada. Assinatura é uma assinatura gratuita. A única vantagem é que se você gosta dos vídeos, toda vez que eu colocar um vídeo novo, você vai receber um comunicado do YouTube por e-mail dizendo que tem um vídeo novo. Aí você pode clicar e assistir. É só para isso que serve a assinatura. Então é isso. E tem um local do YouTube também que você coloca assim, que não sei se está aparecendo na câmera, é o joinha, que é para cima ou para baixo. Se você gostou ou se você desgostou daquele vídeo. Então isso é bem legal para eu ter um feedback de saber se está agradando, se não está agradando. Se não está agradando, eu posso melhorar alguma coisa ou encerrar também. Se ninguém se interessar, também eu encerro. Ou se estiver agradando, ok. Aí eu posso, de repente, colocar vídeos com uma periodicidade menor também. Então é isso. Acho que eu já falei tudo que eu tinha a dizer. Os próximos vídeos agora serão vídeos já, podcast, já falando sobre os livros específicos. Novamente, para quem pegou só o começo, isso aqui às vezes as pessoas assistem só um trecho dos vídeos. A minha ideia não é aparecer, então o que interessa é o que eu tenho para falar. Então, não me interessa a minha imagem. Então, eu prefiro vídeos na penumbra, assim, sem muita luz, sem muito holofote, porque eu não tenho nenhum interesse em aparecer. O meu interesse só é de comentar mesmo sobre os livros
Para mim é importante falar sobre aquilo que eu li, e deixar gravado de alguma maneira, porque já que eu não consigo conversar sobre a maioria desses livros, pelo menos fica gravado no YouTube. Se alguém se interessar algum dia em ler determinado livro, eu vou colocar como título de cada vídeo o nome do livro. Então, se alguém se interessar em ler, em saber alguma coisa sobre esse vídeo, esse livro antes de comprar, pode procurar na internet e vai achar um vídeo falando sobre o livro. Aí pode vir a interessar ou não. Então, a ideia é essa. Bom, então eu vou me despedindo. Lembrando que esses vídeos não tem edição, então se eu tossir vai com tosse, se eu limpar a garganta vai com limpeza de garganta, se eu espirrar vai também. Se eu estiver bebendo alguma coisa, eu vou parar uma hora e vou beber, e não vou cortar, não vou editar, não vou fazer nada. Então essas pequenas imperfeições vão continuar. Então é isso. Eu vou encerrar agora, porque eu acho que já falei tudo que eu tinha para dizer. Ao finalizando, uma última coisinha que faltou eu dizer. É claro que, como eu tenho muito livro lido, a ordem do que eu vou colocar é meramente aleatório. Então, se alguém estiver assistindo esses vídeos e tiver livros interessados a pedir, fizer pedido, olha, faça um resumo do livro X. Ok, se eu tiver o livro e eu tiver lido o livro, não tem problema nenhum. Eu dou preferência para os pedidos. Então, se vocês tiverem pedidos de livros que vocês gostariam de ouvir a resenha, de assistir a resenha, coloquem nas observações, nos comentários desse vídeo. Vocês coloquem e peçam lá, quero o resumo do livro tal. Se eu tiver, eu faço, sem problema nenhum. Não vai causar nenhum transtorno. Se eu não tiver lido, aí eu posso, se for um livro que me interessa, eu vou atrás, lerei e farei a resenha. Então, serve até como indicação de livros. Se vocês tiverem livros interessantes, vocês colocam lá. Se eu não tenho, se eu não li, eu vou atrás e vou me interessar em adquirir e ler também, porque isso aqui não é comercial, né? Eu faço isso porque eu gosto, eu leio porque eu gosto, não para ganhar dinheiro, até porque ninguém ganha dinheiro lendo livro, né? Então é isso. Então esse vídeo já ficou até grandinho demais, eu vou encerrar por aqui. Então uma saudação a todos.